como a gente viu na aula passada, né? Só fazendo uma pequena recapitulação, eu tenho meu projeto, ele está dividido em pacotes, cada pacote tem classes e cada classe é composta por métodos, beleza? Como nós vimos na aula passada, por hora, todo método nosso tem que ter, toda classe nossa tem que ter um método main, que também, como visto, por hora é o método que a gente vai começar a programar nele. Método main é o método que inicia um aplicativo em Java, tá? Então, ele não precisa ser instanciado para que um programa em Java funcione. Então, eu vou criar aqui um novo pacote dentro do meu pacote de SRC, sempre quando eu for criar alguma coisa aqui dentro. Novo pacote, vou chamar esse pacote de aula 01 para a gente, por enquanto, ir dividindo o que acontece em cada aula. E hoje eu vou programar tudo nesse pacote aula 01. Então lá, vou clicar com o botão direito, novo, e aqui eu vou escolher uma classe Java, tá? Vai aqui, ó, classe Java. Essa lista aqui, tá? Tem apenas os últimos tipos de classe que você criou. Então, se por acaso você quer criar alguma coisa que não está nessa lista, você vai escolher outro. No caso de classe Java, eu vou aqui em Java e aí tem aqui, ó, classe Java para eu criar. Tá certo? Vamos lá, próximo. E eu vou chamar essa classe de estrutura if. Beleza? E aí vou dar um OK, vou finalizar. Ele vai criar dentro do pacote aula 1 essa estrutura if, o nome dessa classe. Veja que se eu der um clique aqui, olha, com o botão direito e mandar executar arquivo, vai acontecer esse erro aqui, ó. A classe aula01.estruturaIf não tem um método principal. O que ele está reclamando aqui? Eu não coloquei o método main nessa classe. E por que eu preciso colocar o método main nessa classe? Porque eu estou mandando executar ela. Se eu tivesse mandando executar um programa em Java que tem várias classes, só a classe inicial tem que ter um método main. Entendeu? Então, mas como eu quero executar essa classe direto, ela também tem que ter um método main. Então, se eu criar 10 classes aqui para eu executar essas classes individualmente, quero executar uma classe para o programa, aí vou em outra classe, mando executar só aquela classe, todas elas têm que ter um método main. Se eu quiser criar 10 classes e chamar todas essas 10 classes a partir da primeira, só essa primeira tem que ter um método main. Beleza? Tá tranquilo? Então, por hora, como a gente ainda não sabe instanciar classe, a gente ainda não sabe fazer um programa com mais de uma classe, todas as classes nossas terão um método main. E o método main tem que respeitar a assinatura dele, que é public, static, void main e string args. Então vamos lá, ó. Vou criar a assinatura do método, ó, public, static, void main. Aí, ó, é um vetor de string, então é um vetor de string chamado args. E aí eu inicio o método. Quando eu abrir ele para iniciar o método, se eu der um enter, ele já fecha o método aqui para mim. Beleza? Bom, vamos lá. Eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou fazer a regra
de nota para o aluno passar na matéria aqui. Então eu vou criar uma variável, vou pedir o nome do aluno, vou pedir a nota dele do primeiro bimestre e a nota do segundo. Nós vamos criar um resultado para ele para fazer a média, de acordo com a média aqui do IFRJ, e vamos dar o resultado. Se ele passou, beleza, nós já vamos dizer, ó, o aluno tal foi aprovado. Se ele não passou, nós vamos colocar uma nota extra para esse aluno ir para a recuperação. E aí a gente vai fazer a média de novo. Beleza? Então, ó, vamos lá. Para eu criar uma variável, olha só, se eu crio, eu vou anotar as coisas aqui só para ficar mais fácil para eu entender. Ó, variáveis, criadas na classe se chamam atributos. Beleza? Ó, variáveis criadas nos métodos são, vamos colocar assim, se chamam variáveis. Beleza? Então, se eu crio uma variável aqui, ó, na classe, tá vendo? Eu estou criando ela dentro da estrutura da classe. Estou criando ela aqui em cima, tá? Eu vou chamar essa variável de atributo. Beleza? Se eu crio uma variável dentro de um método, eu vou chamar de variável. Se eu crio uma variável aqui, olha, na assinatura de um método, eu vou chamar ela de parâmetro. Beleza? Então, são praticamente a mesma coisa, porém, nomes diferentes. Por exemplo, aqui, ó. Olha só, é praticamente isso aqui que a gente está fazendo, ó. Olha lá, eu tenho uma classe, e aí, lembra que vocês aprenderam lá? A classe, aqui é o nome da classe, aí nessa classe aqui, olha, se eu quiser colocar um atributo, olha lá, ó, nome do tipo string. Opa, saiu errado lá, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui é uma variável, nome que é do tipo string. Só que ela tá na área de atributo. Então, quando eu vou programar, eu declaro ela no topo da classe. Beleza? Aí eu tenho aqui, ó, a área de operações de métodos. Ó, por exemplo, o método calcular média. Beleza? Esse método me devolve, vou dizer aqui, ó, ele me devolve uma variável do tipo double. Tá vendo? E aí, o que eu preciso passar para esse cara? Olha só, eu preciso passar parâmetros, que são nota 1 e nota 2, que também são double. Beleza? Então, olha lá. Eu tenho aqui já isso aqui, olha. Essa variável
é um atributo. Essa e essa variáveis, né, são parâmetros. E o que a gente chama de variável mesmo está aqui dentro do método. Essas eu não preciso colocar na análise. Por quê? Porque essas estão dentro de um método e o que está ali dentro para mim não importa, porque é tão pequenininho que não me importa. Tá certo? E essa aqui é só um tipo de variável, não é a variável, né? Então aqui eu só estou dizendo que esse método aqui, olha, ele é público. Então, ó, se eu fosse declarar esse método, ele é público, double, então, ó, public, double, calcular média. Então, olha lá, o método é público, ele devolve um valor double, se chama calcular média e pede como parâmetro nota 1, que é do tipo double, e nota 2, que é do tipo double. Tá certo? Então, lembrando, ó, atributo, parâmetro e aqui dentro variável. Ok? Por enquanto, nós só vamos trabalhar com variáveis, que ainda está moleza ainda, tem que aproveitar. Então, olha lá, o que eu vou fazer? Ah, e eu ainda não vou criar outros métodos além do método main. Por enquanto, não. Mas provavelmente na próxima semana a gente já vai criar, tá? Então, olha lá, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou declarar uma variável, string nome recebe vazio. Olha lá, em Java eu posso declarar a variável do tipo nome, do tipo string, e já jogar um valor nela. Tá vendo? Outra coisa que eu posso fazer, ó, double nota 1 igual a 0, vírgula, nota 2 igual a 0. Tá vendo? Eu posso, ao invés de declarar só uma variável por linha, eu posso dizer o tipo da variável, dizer o nome dela, atribuir valor e fazer isso com mais de uma variável por linha. Tá certo? Também é uma forma. Eu poderia fazer aqui também, ó, da outra fórmula, ó, double rec igual a 0. Olha lá, eu estou colocando uma outra variável double para recuperação que vale 0 também. Tá beleza? Tranquilo? Bem, tá vendo aqui, olha, o que é isso aqui? É o nome do quê? Não, da variável. Certo? O que é isso aqui? Tipo do quê? Beleza. O que é isso aqui? Nome da variável. E isso aqui? Muito bem. Só que aí temos já uma pequena diferença. Aqui. O que eu falei para vocês na aula passada? No Java, você dá nome de projeto com letra maiúscula, de pacote minúsculo, classe, método minúsculo, variável minúsculo. Então, tipo de dado, letra minúscula, tipo de dado. Então, olha a diferença. Isso aqui é um tipo de dado e isso aqui é uma classe. Tá vendo? Então, a gente fala que o tipo de dado, é muito comum se ouvir que as pessoas falam assim, é um tipo primitivo. O tipo primitivo é o tipo mais básico de dado. Isso aqui é um tipo de dado. E esse aqui seria um tipo que não é primitivo. Por quê? Porque ele, teoricamente, é construído a partir de algum tipo primitivo. Ah, mas esse nome, então, ele tem o tipo da classe string. Qual é a diferença? Olha aqui, em termos práticos, ó, rec ponto
Não tem nada. Por quê? Porque esse cara é um tipo primitivo. Agora, nome já não é o tipo dessa variável nome já não é uma classe string. O que tem dentro de uma classe? Métodos. Então, ó, nome, ponto, a cacetada de método que tem dentro da classe string. Olha lá. Então, você usar um control, você consegue ver dentro de string? Tem construída? Sim. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, Ctrl, eu vou cair lá. Só que aqui, ó, essa parte está compilada, tá vendo? Aí você não está enxergando. Mas você enxerga toda a classe. É uma coisa pequena. Tá vendo? Tranquilo, então. Eu preciso, lembrando lá das aulas de algoritmo de vocês, eu preciso sempre fazer mais ou menos a mesma coisa, né? Colocar valores nas minhas variáveis para eu poder calcular, certo? Ah, eu vou colocar aqui, olha, mais uma variável chamada média, que é onde eu vou calcular. Então, vou deixar a média igual a 0. Vou pegar, de cara, eu vou pedir o nome do cidadão, certo? Pedir o nome do cidadão, a nota do primeiro bimestre, a nota do segundo bimestre, vou calcular. Se ele já tiver passado, eu digo que foi aprovado. Se ele não tiver passado, eu vou pedir a nota final dele, beleza? Então, olha o que eu vou fazer. Nome recebe, olha lá, JOptionPane, que é a classe, tá vendo, olha lá? Essa classe JOptionPane está dentro do pacote JavaX, que está dentro do pacote Swing. Beleza? Então, olha lá, ponto, show input dialog. Ó, uma janela de input, uma janela para o usuário entrar com dados. Aí o primeiro parâmetro é null, o segundo parâmetro, aula de Java, terceiro parâmetro, qual a nota, vou colocar aqui embaixo, do primeiro bimestre. E aí, o último parâmetro é o ícone, né, que eu vou usar uma constante da classe chamada questionMessage. Beleza, perguntei o nome do aluno. Tranquilo? Agora, eu vou precisar da nota 1 e da nota 2. Tá certo? Então, eu vou perguntar aqui, ó. Nota 1 recebe JOptionPane ponto show input dialog null aula de Java. Opa, aqui foi mal, aqui qual o nome do aluno, né? Senão já ficou ruim, tá? Aqui que é qual a nota do primeiro bimestre. Diga, o que era? Era isso mesmo? Vamos lá, JOptionPane ponto questionMessage. Aí, olha só, vai dar erro. Então, vamos pensar assim, ó. Deu essa bolinha vermelha aqui, tá errado. Certo? O que tá errado? Olha lá, eu paro o mouse ali e vejo, olha lá, tipos incompatíveis. A string não pode ser convertida em double. Então, o que isso significa? Para mim, que esse método showInputDialog, ele sempre me devolve uma string.
Só que essa variável aqui é do tipo double. Aqui, ó, declarei ela double aqui, ó. Tá certo? Então, eu tenho que converter o texto que vai vir aqui para double. Beleza? Aí que vem a parada. Olha só. Olha a diferença aqui, ó. Double. Tá vendo aqui, olha? Double com letra maiúscula, double com letra minúscula. Qual é a diferença? Aqui é um tipo primitivo. E aqui é uma classe. Essa classe double manipula variáveis desse tipo double. Então, olha o que eu vou fazer. Ó, double ponto parse double. Olha lá, ó, ele pede para eu passar uma string para ele converter para double. Olha lá, ó, qual é a minha string? É essa JOptionPane inteira. Certo? Então, essa JOptionPane aqui, olha, ela vai devolver uma string. Essa string que for devolvida aqui vai entrar para o método parseDouble como um parâmetro. E ele vai pegar aquela string e vai converter em tipo double e vai atribuir a nota 1. Como é que funciona isso? Se eu colocar a chamada de um método como parâmetro do outro método, faz igual expressão matemática. Resolve o que está dentro do parêntese, que é o local onde você passa os parâmetros, resolve o que está dentro do parêntese para depois ir para a operação de fora. Certo? Então aqui, ó, resolve o que está dentro do parêntese, ou seja, executa o show input dialog. Depois que executou, aí eu vou resolver o que está logo fora do parêntese, que é o método parseDouble. Certo? É a mesma coisa de eu chegar e falar assim, olha, me empresta uma caneta, aí estou pedindo para o último lá da fila. O que ele vai fazer? Ele vai passar para ela, para ele, para depois passar para mim. Tá certo? Não jogar não, que pô, aí é sacanagem. Vamos dizer que ele pode até jogar, mas vamos dizer que nesse contexto não pudesse jogar. Aí um vai passar para o outro até chegar em mim. Tá legal? Então, olha lá. Vou fazer isso, né? Copiei, colei, só que agora é a nota do segundo bimestre. Então, vamos alterar lá, ó, segundo. Oi. Isso aqui é o ícone da caixa de diálogo. Olha o que vai aparecer aqui, ó. Tá vendo aqui que o primeiro é... Ah, todos são question message. O question message é esse ícone aqui, ó. Se eu colocar information message, vai aparecer uma exclamação. Se eu colocar error message, vai aparecer um círculo com X vermelho. Tá? Aí é mais uma informação gráfica para você passar para o usuário. Tá joia? Opa, olha só, eu troquei aqui, ó, a ordem dos parâmetros, então vou arrumar aqui, ó. Tá de todo mundo, ó. Ih, caramba. Tá joia? Bom, agora que a gente vai entrar na estrutura lá, né? O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou calcular a média baseado na nota 1 e 2, para ver se o cidadão, né, passou até o momento. Então, olha lá, média recebe nota 1 mais, aí abro parênteses de novo, vou colocar aqui, ó,
2 vezes a nota 2. Certo? E vou pegar essa galera e vou dividir por 3. É isso mesmo? Né? Então, ó, eu coloquei parêntese aqui, ó, porque depois eu quero dividir essa galera toda por 3. Então, ó, nota 1 mais 2 vezes a nota 2, ou o dobro da nota 2. Então, ele vai fazer 2 vezes a nota 2, depois vai somar com a nota 1 e aí dividir por 3. Beleza. Aí, o que eu tenho que fazer? Bom, primeiro, se o cara passou, eu não vou ficar enrolando, eu já vou dizer para ele, parabéns, você foi aprovado e acabou, tá? Então, ó, se média for maior ou igual a 6, o que eu vou fazer? Vou informar para o cidadão que ele passou. Então, olha lá, joptionpane.show message dialog. E aí vou colocar lá. Olha só, vou montar a frase que eu vou mandar para ele. Olha lá, parabéns. Ó, fulano de tal, o nome do cidadão. Vou dar um enter aqui. Você foi aprovado. Vou dar outro enter aqui. Com média. Opa. Média. Vou somar aqui, ó. Vou concatenar. Vou chamar a variável média. E ainda vou concatenar aqui, ó, com um ponto final. Vou colocar um ponto de exclamação, né? Que não é todo dia que a gente passa. Aí, aula de Java. Aí eu já vou chamar o information message, porque eu estou informando o cidadão lá. Agora, veja, quando eu faço isso aqui, tá vendo? Eu estou concatenando na mensagem que eu vou mandar um trecho de texto fixo, estou juntando, né? Estou concatenando com uma variável, estou concatenando com um espaço, estou concatenando com você foi aprovado, com média, aí a média do cidadão. Então isso tudo vai virar um texto só que eu vou enviar para o cara. Agora, se ele não tem média maior ou igual a 6, o que eu vou fazer? Olha lá, else, vou programar ali. Eu poderia fazer aqui um else e um if de novo, else, if, alguma coisa. Tá normal. Beleza? Mas vou lá, vou fazer só um else aqui e vou recalcular a média do cidadão aqui. Então agora eu vou copiar aqui esse trecho onde eu estou pedindo a nota do cara, só que agora eu vou pedir a nota da recuperação dele. Então, olha lá, ó, vou pedir a nota da recuperação. Qual a nota da recuperação? Aí ele me deu a nota da recuperação. O que eu vou fazer? Eu vou recalcular a média dele, certo? A média recebe a recuperação vezes 1,5. Mais a própria média dividido por 2,5. Então, olha lá. Dividido por
2,5. Tá lá. Aí, qual é o valor da nova média? Tipo assim, continua sendo 6? Sim? É ou não? Continua sendo 6. Então aí eu vou perguntar de novo, ó. Ó. Se a média for maior ou igual a 6, simplesmente eu vou dar os parabéns pro cara, mas vou dizer que ele foi aprovado na recuperação, né? Na recuperação com média tal. Tá? Opa, faltou aqui. Beleza? Agora, se não, o cidadão foi reprovado, né? Aí eu tenho que dar a triste notícia para ele. Mas vou ser sempre positivo. Vou dar parabéns também. Sempre positivo. Parabéns, fulano de tal. Você vai ficar mais um semestre comigo. Beleza? Então tá lá. Tranquilo? Olha só, se vocês analisarem aí o código, ele é muito parecido com o PHP. Muito parecido. Por enquanto. Depois a gente vai ver algumas diferenças. Galera, olha só. Vocês estão vendo que, tipo assim, quando você vai programar Java, olha lá, ele marca a linha para você aqui, ó, de onde começa o método, onde termina. Olha, ele mesmo vai fazendo a indentação, que é esse espaço para dentro, enquanto você está programando. Tipo assim, se você não faz isso, essa indentação, vai ficar difícil de entender seu código depois, tá certo? Então, vamos supor que você seja aquele programador lambão que programa tudo assim, ó. A gente não sabe onde é cada coisa, tá? E aí você vai chamar o professor, o pobre coitado do professor, para tentar entender alguma coisa que você fez de errado e te ajudar. Então, antes de você chamar e o professor te dar uma comida de rabo, você vem aqui, olha, código-fonte, formatar. Então, olha bem aqui, ó, como é que isso aqui está errado, aqui está errado. Aí você vem, ó, código-fonte, formatar, ele acerta tudo para você. Tá? Como é que a gente vai fazer agora? Botão direito, executar arquivo, e aí nós vamos testar, né? Então, ó, qual o seu nome? Sei lá, João. Qual a nota do primeiro bimestre? 1, foi sofrido. Qual a nota do segundo bimestre? 7. Melhorou. Aí, ó, ele já perguntou aqui, ó, qual a nota da recuperação? Fala a nota do João aí. 8. Aí, ó, ok. Olha lá. Parabéns, João. Você foi aprovado na recuperação com média 6,8. Beleza? Agora vamos fazer uma merdinha aqui para ver se vocês já começarem a usar as coisas. Olha só. O que vai acontecer? Em Java, o separador de unidade para uma fração dessa unidade, né? Ou seja, para casa decimal, ele é o ponto. Porém, isso não é um padrão brasileiro, né? Isso é um padrão americano. A gente usa vírgula.
Só que vírgula, para o Java, é texto. Beleza? Então, o que eu quero que vocês pensem? Pense sempre assim, olha. Do mais restrito para o mais abrangente, vai de boa. Do mais abrangente para o mais restrito, não vai de boa. Uma variável string, eu posso colocar número nela? Pode. É alfanumérico. String não é alfanumérico? Eu posso colocar... Não, variável string é alfanumérico. Então, cabe tudo lá dentro, no bom sentido, né? Variável double só cabe número e um ponto. Porque não tem casa decimal da decimal, né? É um ponto só. Então, se colocar 2 pontos, ele acha que o segundo ponto é ponto final. Aí não converte também. Então, int só cabe número inteiro. Certo? Então, para eu passar de double, de int, tal, de qualquer coisa para string, é fácil. Agora, para eu passar de string para alguma outra coisa, já não é tão fácil. Por quê? Porque string cabe qualquer coisa que tenha no teclado. Beleza? Tá tranquilo? Entenderam a ideia? Então, a gente sempre vai pensar assim. Porque nós vamos ter que fazer muitas conversões. O que eu vou fazer aqui? Sabendo que o puto que vai digitar, né, o puto é sempre o usuário, né, que ele nunca vai usar o negócio da forma como a gente idealizou. Ele vai fazer cagada. Então, se ele digitar alguma coisa com vírgula, uma nota com vírgula, vai dar pau no meu programa. Então, por exemplo, olha lá, executar arquivo, já vou digitar o nome aqui, qualquer, e aí, ó, na hora de digitar aqui, ó, qual a nota do primeiro bimestre? 1,5. Olha lá, na hora que eu dei OK, pau. Olha lá, deu um erro de number format exception. Ó, para a string 1,5. Tá vendo que ele já chamou esse 1,5 de string? Então, o método parseDouble, daqui da nota 1, não conseguiu converter 1,5 em string. Tranquilo? O que nós vamos fazer, então? Nós vamos pegar aqui, olha. Tá vendo? O que ele vai resolver primeiro? O que está dentro do parêntese. Então, eu vou pegar o retorno desse método aqui. Ele não vai me devolver uma string? Não vai? E string é classe ou é tipo de dado? É classe. Então, como esse cara vai me devolver uma string, eu consigo chamar métodos de string para ele. Porque string é uma classe. Então, olha só o que eu vou fazer. Ponto. Olha lá. Está tudo liberado para mim. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Replace. Olha lá. Eu vou trocar vírgula por ponto. Antes de passar esse texto aqui, olha. Então, ó, vou dar um enter aqui só para vocês verem. Antes de passar esse texto aqui para o parseDouble, eu vou trocar qualquer vírgula por ponto. Beleza? Então, olha lá como é que vai ficar. Ó, o mesmo 1,5. Ok, passou. Olha lá, já está me pedindo a nota do segundo bimestre. Tá joia? Então, eu cancelei aqui, eu vou colocar o mesmo replace em todos, olha lá. Olha lá, saiu no lugar errado, não tem problema, que daqui a pouco eu vou fazer a formatação. Vou lá na recuperação,
Também, olha lá, recuperação. Vou pegar e vou colar. E aí eu já venho, ó, formatar. Ele já deixa tudo certinho lá para mim. Beleza, agora está resolvido. O replace só altera o primeiro. O replace all altera todo mundo. Eu usei o replace porque se o cara colocar 2 pontos, 2 pontos é assim, né? Ponto e depois outro ponto, vai dar erro de tudo quanto é jeito. Entendeu? Ele não vai conseguir. Então, ou vírgula, vírgula, vai dar erro de tudo quanto é jeito. Então aí, no nosso caso, não adianta. Tranquilo? Vamos lá. Vou criar então uma outra classe. Botão direito, novo, classe Java. Ok? Vou chamar de estrutura for. Tranquilo? Vou lá, ó, criei a classe. Logo de cara, eu já vou ter que fazer o meu método main. Senão, ela não vai funcionar. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu só vou fazer um loop rapidinho aqui. Tá? Qual é meu loop? Ó, eu vou calcular o fatorial de um número. Então, eu vou criar aqui, ó, uma variável, que é o número, tá? Vai receber 0. E vou criar uma outra variável, que eu vou chamar de fetch, de fatorial, que vai receber 0. E aí, eu vou fazer um for, tá? Alguém já calculou fatorial? Sabe o que é? Beleza, então, por exemplo, se eu quero fatorial de 5, eu vou fazer 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, e o resultado é o fatorial. Então, eu vou fazer lá, ó, for int i igual ao número, certo? Aí quando que eu paro esse fatorial? Quando i, eu vou fazer, aliás, esse for, eu vou fazer enquanto o i for maior que 0, certo? Que eu vou fazer até 1, então enquanto ele for maior que 0, eu estou repetindo, e aí eu vou decrementar o i. Então como é que é um decremento? I menos menos. Em Java, quando você faz menos menos, é a variável, recebe ela mesma menos 1. Quando é mais mais, a variável recebe ela mesma mais 1. Certo? Então, olha lá. O que eu vou fazer? Eu vou começar a trabalhar essa galera aqui. Então, o meu fatorial, que é a resposta, ele inicialmente recebe número. Certo? Para eu começar a fazer 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, eu vou fazer aqui, ó. Concorda que o meu i também recebeu número? Então, eu vou fazer o seguinte. Fatorial, ele recebe fatorial vezes i menos 1. Ah, e aqui eu já tinha um errinho. Eu vou fazer enquanto o i for maior que 1. Porque ele vai fazer até 2. Então, ó, vai começar no 5, 4, 3, 2. Só que no 2
ele já está multiplicando por 1. Certo? Então, olha lá. Alcançar 2, ele vai diminuir O 1 do 2 vai ficar 1. vai ficar 1. Então, aqui, ó, 5 vezes ali, 5, que eu atribuí aqui, por exemplo, se eu entrar com o número 5 lá, 5 vezes, quanto que vale o i? Também vale 5. 5 menos 1, 4. Então, 5 vezes 4 jogou aqui. Só que olha só, do jeito que ele está fazendo, ele está substituindo. Então, eu quero que ele acrescente. Então, ele vai fazer... Não, ele tá acrescentando, porque na próxima vez, ó, ele vai fazer, ó, 5 vezes 4. Ficou aqui 20. 20 vezes 3. Ficou 60. 60 vezes 2. 120. 120 vezes 1. 120. Tá? Só que faltou um pequeno detalhe aqui. Antes disso, eu tenho que pedir para o usuário entrar com o número que ele deseja saber o fatorial. Então, olha lá, ó. Número recebe jopchampagne.show input dialog. E aí, o que vai dar errado aqui? Ó, o que vai dar errado é porque a input dialog vai me devolver uma string e eu tenho que converter para inteiro. Então, ó, informe o número que deseja saber o fator. Não, informe o número para calcular o fatorial. Ó, vou dar um enter aqui, que aí só para caber aqui para vocês verem. Vai dar errado, né? Porque aqui é int e esse cara devolve uma string, então eu vou fazer a conversão, ó. Integer, que é a classe, tá? Integer.parseInt, aí eu vou passar esse cara todinho aqui para inteiro. Beleza, ele calculou, teoricamente ele calculou, aí aqui embaixo eu vou dar a resposta. Não, já vou colocar assim, ó. Bom, então tá lá, ó. Fatorial de um número qualquer é aí o resultado do fatorial. Beleza? Então, ó, vou mandar executar aqui. Aí, olha lá. Ó, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, 5, deu um OK, aí ele me deu a resposta aqui, ó. Fatorial de 5 é 120. Beleza? Vou aproveitar este programa para
mostrar aqui para vocês o seguinte. Lembra que no for aqui eu tinha colocado errado? Eu tinha colocado um 0 aqui? Lembra? Vamos supor que eu não tivesse percebido o 0, que foi um erro de lógica, não foi na verdade um erro de cálculo, né? Eu errei a lógica lá e engoli barriga. Sempre a gente engole barriga nas fronteiras, né? A maioria dos casos. Você não erra um número lá no meio, você erra no maior igual, que você esquece de botar um igual, você coloca um número a mais, um número a menos, e é ali que você erra. Então, o que ia acontecer? Por exemplo, eu ia mandar executar, coloquei aqui ó, o mesmo 5 de parâmetro, e aí o meu resultado deu 0. Tá vendo? Aí eu ia pensar assim, puxa, o que eu errei? Né? Onde foi que eu errei? E aí, o que eu ia fazer? Olha só, eu ia imaginar o seguinte, se o cálculo está errado, em que parte do programa que eu estou calculando? Qual é a linha que eu estou calculando no programa? Hein? Qual a linha que eu estou calculando no programa? 27. Então, se o resultado deu errado, eu vou ficar, tipo assim, eu acho que o erro está aqui, mas eu não estou enxergando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um breakpoint no meu código. O que é um breakpoint? Ó, eu venho na linha 27 aqui na lateral e clico aqui. Ó. Tá vendo? Ficou um quadradinho rosa. Certo? Esse quadradinho rosa, com a linha toda rosa, se chama breakpoint. Ele vai me ajudar a descobrir que erro eu cometi. Beleza? E aí, como é que eu vou fazer? Olha só, eu vou clicar com o botão direito aqui e vou escolher a opção depurar arquivo. O que vai acontecer? O Java vai rodar o programa até essa linha e vai parar para eu acompanhar o processamento todinho, linha a linha. Então, ó, depurar arquivo, beleza, ele foi e me pediu, sei lá, o número para eu calcular o fatorial, eu coloquei lá 5. Aí eu dei um OK, olha lá, ele parou nessa linha. Está parado o meu processamento. Aí, se eu vier aqui embaixo, ó, tá vendo, ó, variáveis, eu vejo todas as minhas variáveis. Cadê? Saída, variáveis. Eu vejo aqui todas as minhas variáveis. Tá certo? Então aqui, ó, eu tenho a variável i, que é do tipo int e vale 5. A fat, int vale 5. Num, int vale 5. Args, que é uma string que veio no parâmetro do método main. Tem aqui, ó, não tem nada nela, ela está uma string vazia, tá vendo? Aí isso aqui, ó, é um lixo que está nela lá. Length, ela está com tamanho 0, tá vendo? Então, eu estou acompanhando. Bom, cada coisa que eu faço aqui, eu acompanho o resultado da variável aqui. Certo? Então, olha lá. O que eu vou fazer, ó? Tá vendo aqui, ó? Setinha para baixo, ó lá, F8, eu executo uma linha. Aqui, ó. Aliás, F7, eu executo uma linha lá. Executei uma linha. Tá vendo? Aí, olha aqui as variáveis de novo. Olha lá, ó. O FAT foi para 20. Tá certo? Porque calculou a primeira vez. Deixa eu até fazer assim, ó. Porque aí vocês vão acompanhando melhor. Ó. Executei de novo, ó lá. Olha lá, o i foi para 4. Tá vendo que o i ficou em negrito? Para eu saber o que mudou nessa linha. Agora o FAT tem que ir para 60. Porque, olha lá, ele vale 20, olha lá. 20 vezes i, que é 4, 4 menos 1, 3. 20 vezes 3, 60. Então, olha lá, vou executar a linha de novo, olha lá.
Olha lá, ele foi para 60. Tá vendo? Tá indo bem, olha lá. Se eu quiser, eu posso também, ó, parar o mouse em cima de cada variável, olha lá. Me dá o valor de cada variável. Olha lá. É só eu parar o mouse. Tá certo? E aí eu vou acompanhando o raciocínio até eu descobrir o que deu de errado. Então, ó, opa, 120, era para ele sair dali. Tá vendo? O esperado agora é que ele venha para cá. Porque aqui, ó, eu já cheguei no valor 120. Certo? Olha lá, mas o número, o i vale 3 ainda. Então, olha lá, eu vou executar aqui, aí o i vale 2, então o 120, quando eu multiplicar por 1, vai ser 120 mesmo. Beleza, foi. Agora, olha lá, eu deveria sair nesse momento, certo? Só que eu não saio. E olha lá, eu vou executar de novo. Pronto, achei o problema lá. Eu vou multiplicar, ó, 120 vezes 1 menos 1, 0. 120 vezes 0, 0. É aqui que está cagado o meu processamento. Aí eu falo assim, ah, então não é meu cálculo em si que está errado. É que eu estou calculando uma vez a mais. Aí eu venho aqui e conserto o meu erro. Que era um erro de lógica. Tá certo? Quando eu programo errado, quando eu coloco um comando que não existe, quando eu faço alguma coisa assim que está com erro de sintaxe, eu esqueço um ponto e vírgula, alguma coisa, dá aquela bolinha vermelha aqui no canto, tá? Porém, se eu tiver um erro de lógica, isso não acontece. E aí eu tenho que debugar para achar o meu erro de lógica. E a maneira correta, a maneira mais fácil de eu achar um erro de lógica é eu rodando aqui, dessa forma. Tá tranquilo? Hein, galera? Certinho? Ó, e aí, se eu quiser, achei. Ó, eu posso mandar aqui, ó, continuar, que ele continua o restante lá para mim e sai do programa. Beleza? Então, ó, aí depois disso eu tiro o breakpoint e vida que segue. Olha lá, vou criar uma outra classe Java. Ó, estrutura do while. Finalizei. A gente vai fazer só até ela hoje, tá? Então, ó, public static void main string args. E aí eu vou fazer a estrutura do while. Gente, estrutura do while é estrutura de repetição, você já sabe. Eu vou fazer o seguinte, olha, uma coisa bem bobinha. Int a igual a 1. E aí eu vou fazer aqui, ó, do while a menor que 1. Oi. Não, o para é o for. O while seria o repita até. Isso aí. Beleza? Olha só. Eu até vou colocar aqui esses dois, tá?
Olha lá, galera. Eu já estou fazendo aqui ó, a do while e a while, tá? Já para vocês verem a diferença. Qual é a diferença básica? E aí, olha só, eu estou fazendo já com vocês uma revisão de lógica para não ter choradeira depois, que eu já vou começar a passar uns exercícios maneiro, coisa bacana. E mostrando já, fazendo uma introdução na linguagem Java, tá? Então, olha só, qual a diferença básica? Aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho uma variável A, do tipo int, que eu atribuí o valor 1 para ela, certo? Primeiro, eu estou mandando repetir, né? Repita até que o A seja menor que 1. Logo de cara, o A é menor que 1? Não. Então, eu vou colocar aqui, repita até que o A seja menor ou igual a 1. O A é menor ou igual a 1? É, que é igual. Tá certo? Só que olha só o problema. Aqui, não é problema na verdade, né? Aqui, quando eu faço do while, eu estou querendo que o conteúdo desse loop aconteça pelo menos uma vez. Por quê? Porque eu estou validando lá no final. Tá certo? Então, o do não restringe nada. Então, o que vai acontecer? Ele vai vir, vai executar essa linha e agora sim ele vai verificar. Beleza? Agora, quando eu uso o while que valida, tá certo? Então, ó, do while, estou validando no final. Então, a primeira vez, faça chuva, faça sol, essa linha vai rodar. Se eu usar só o while, eu estou validando no início. Então, olha lá. Mandei executar. Olha lá, ele está rodando. Só o 1. Tá vendo? Então, porque o que eu não fiz? O que ficou faltando aqui? Eu não decrementei. Vamos colocar aqui. Aí, ó, quando fica rodando assim, ó, você pode vir aqui, ó, e parar o processamento aqui, ó, parei, tá vendo? No xizinho aqui, eu mato o programa. Então, lá, o A vale 1, eu tenho que fazer alguma coisa para parar esse processamento. Na verdade, eu vou só mudar aqui para 0, tá? Eu vou fazer enquanto o A for menor ou igual a 0. Então, de cara, esse A, ele já não é menor ou igual a 0. Tá certo? Então, olha lá, vou mandar rodar. Olha lá, ele imprimiu o primeiro. Tá vendo? Ele imprimiu o primeiro. Por quê? Porque o do não valida nada. Então, ele rodou a primeira vez. Mas o segundo, ele não imprimiu nada, porque já validou logo de cara. Tá certo? Então, diferença. Eu uso do while quando eu quero que o conteúdo do loop execute pelo menos uma vez. E eu uso o while só quando eu quero que já valide de cara e só repita mesmo se for o caso de haver repetição. Se não for o caso de haver repetição, não quero que repita. Tá tranquilo? Beleza? Entendido aí, galera? Veja bem. Eu tenho aqui, olha. Tá vendo? Eu tenho aqui um vetor de string. Beleza? Então, esse vetor de string, ele não tem... Ele só é um vetor, ele tem que ser inicializado. Tá? Então, ainda não estou dizendo aqui quantas posições tem esse vetor por hora. Mas se eu fizer isso aqui, ó,
esse vetor agora tem 5 posições. Certo? Então, eu posso fazer assim nele, né? Por exemplo, eu posso fazer assim, ó, vetor na posição 0 recebe, sei lá, Java. Vetor na posição 1 recebe aula. Certo? Tranquilo? Ou eu posso fazer, por exemplo, assim, ó, do while. Vou colocar aqui, ó, vou colocar na estrutura do while, tá? Então, ó, eu vou comentar aqui só para não atrapalhar o que a gente vai fazer agora, ó. Tá vendo? Comentei e vou fazer aqui a jogada, ó. Ó, while vou colocar aqui que A vale 5. Entenderam o que eu fiz? Ó, eu criei uma variável A que vale... Eu vou chamar ela de A, não. Vou chamar ela de posição. Tá? Posição. Eu criei uma variável int, posição, disse que ela tem 5. E eu criei um vetor de string que tem 5 posições, porque a variável vale 5, então ela tem 5 posições. Então, eu vou colocar aqui, ó, aí eu vou criar uma outra variável aqui, ó, contador igual a 0. E aí eu vou fazer assim, ó, enquanto o contador for menor que o número de posição, eu vou fazer. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vetor na posição contador, tá? Recebe jOptionPane.show input dialog. Vou colocar aqui embaixo. Beleza, então o que eu estou fazendo? Eu estou percorrendo todas as posições desse vetor e estou atribuindo um nome para cada uma delas. Aí agora eu vou fazer aqui, ó, do while contador menor que posição. E aí eu vou fazer de novo aqui, ó. Tô zerando o contador, tá beleza? E aí eu vou fazer aqui, ó. Vou imprimir aqui embaixo. Beleza? Então, olha lá, li 5 nomes num vetor e depois escrevi 5 nomes lidos. Ó, vou informar os nomes aqui. Ah,
tem mais um detalhe aqui. Pô, toda hora eu estou esquecendo. Como isso aqui é um while, né? Eu acabei esquecendo de fazer isso aqui, ó, conte mais. Porque eu tenho que incrementar o contador, tá certo? E aqui, da mesma forma, eu também tenho que incrementar o contador. Porque senão ele fica em loop eterno. Então, olha lá, vou mandar executar. Olha lá. E aí, beleza. Eu executei lá e cadastrei os nomes, olha lá. Ele rodou. Tá certo? Beleza? Entenderam aqui então? Essa é uma das formas de eu declarar um vetor. Tá? Então, ó, criei a variável, usei o while para adicionar valor em cada posição do vetor. Depois eu usei o do while para imprimir todos os nomes que eu tinha colocado em cada posição do vetor. Tranquilo?